Quero dar as boas-vindas a todos os amigos, aqueles que receberam de bom grado o nosso convite para termos essa conversa interessantíssima, no meu modo de ver. E eu sei que o nosso convidado tem estado em outros lugares falando sobre a mesma coisa, em outros lugares virtualmente, porque, a meu ver, e ao ver de muita gente, isso é um modelo a ser seguido, é algo que, na verdade, a esmagadora maioria das igrejas deveriam estar fazendo, desenvolvendo, e criando algo que, mais que tudo, acima de tudo, expressa o amor de Deus para com as pessoas, porque no momento em que você se preocupa com o bem-estar de alguém e do outro, particularmente quando você se preocupa com o bem-estar da comunidade que se junta, né? No que diz respeito aos riscos que está correndo nesse momento pandêmico, você está expressando o coração de Deus, o cuidado, o coração cuidadoso do Senhor para as pessoas. E isso é uma expressão do Evangelho muito forte. E eu faço essa leitura como não somente como cristão, mas também como missiólogo, porque e aqui está uma razão básica porque nós convidamos o pastor, o médico, o deputado Carlos Alberto de Quadros Bezerra Júnior, porque entendemos que isso é algo importante a ser considerado na missão. Tá? Então, em nome do Instituto Missio Dei, nós damos as boas-vindas a ele e a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo por esse Zoom e também por outras mídias. Eu quero apenas destacar o fato de que o nosso amigo pessoal, Carlos Alberto Bezerra Júnior, é marido da vereadora Patrícia, é pai, é pastor da Comunidade da Graça, médico, deputado estadual em São Paulo, figura pública respeitabilíssima e que inspira a todos nós, todos aqueles que procuramos entender o que significa servir a Deus pelo testemunho cristão no espaço público. Ele e a esposa têm sido esses exemplos de testemunho nesse particular. E eu gostaria de começar a fazer uma pergunta assim básica, né? Vamos dizer assim, uma pergunta que não quer calar, e você certamente responde ela por aí. Por que voltar, Júnior? Há uma variedade de opções e imposições do momento, né? Vamos dizer assim, e alguns optaram por voltar simplesmente, sem critério, sem massa crítica, sem adaptação. Outros decidiram que não voltam até que haja uma vacina. Por que vocês decidiram voltar? Bom, antes de mais nada, bom dia, bom demais te encontrar, né? Uma das coisas boas, eu diria, um bom efeito colateral desse período de pandemia foi que a gente se aproximou e se reconectou de outras formas, né? Verdade. E a gente encontrou outras maneiras para a gente poder estar junto, e eu fico muito feliz por poder te encontrar aqui, a gente poder estar conversando e falando sobre essas coisas todas. A verdade é a seguinte, não existe eu venho conversando com muita gente, e eu me dediquei, nesses meses de pandemia, me dediquei a duas frentes. Até por causa das minhas áreas de atuação, né? Eu vinha atuando como secretário municipal aqui na cidade, né? E aí, no começo da pandemia, coincidentemente, eu me desliguei, né? Não foi por causa da pandemia, mas, enfim, por uma série de motivos, entre eles decisões pessoais, né? Por causa do próprio período eleitoral que se avizinharia, eu me desliguei e aí passei. Já imaginava como médico que as coisas ganhariam uma maior amplitude,
E aí passei a me dedicar, como te disse, dentro da pandemia, nesse diálogo entre igrejas e poder público, com foco na área de saúde pública. Num primeiro momento, a gente fez um trabalho de prevenção e de informação com as pessoas, aliado aos pastores e líderes, né? Aliado a um trabalho de fortalecimento de uma grande rede solidária aqui na cidade. A gente reuniu centenas de igrejas numa rede informal, não é uma rede formal, nada disso, hierárquica, uma rede informal, horizontal, que passou a atuar para cobrir praticamente todo o território mais vulnerável da cidade. E essa, eu diria, essa foi uma das grandes bênçãos e um dos grandes, para mim, não só em termos espirituais, revigorou demais a minha fé, mas em termos de promoção da vida mesmo, ver a igreja sendo igreja nesse momento foi muito especial, né? E a partir daí, por causa desse contato diário com o pessoal, tanto na linha de frente, na prevenção, quanto na linha de frente, na organização de voluntariado, de redes de solidariedade, eu comecei a perceber que não dá para a gente tratar essa questão de forma homogênea. Cada caso é um caso, cada igreja é uma igreja, cada realidade é uma realidade, cada igreja local tem um perfil de faixa etária, está inserida num território, umas em territórios mais vulneráveis, outras em territórios menos vulneráveis, outras com faixas etárias que concentram uma população com mais de 60 anos, outras uma população mais jovem, enfim. Não dava para se estabelecer uma regra. O que a gente fez, então? A gente fez, seguindo aquele bom princípio bíblico que na multidão de conselheiros há sabedoria, a gente começou a tratar caso a caso e, junto com isso, a gente uniu um grupo que envolvia engenheiros da prefeitura, pessoal de saúde pública, pastores, líderes, irmãos, né? Gente variada, com perfis variados, num grupo. Ou seja, houve uma massa crítica que foi juntada intencionalmente com gente de capacidades diferentes da comunidade mesmo. Exatamente. E aí a gente fez o quê? Vamos rabiscar um protocolo, né? Já que as pessoas, já que a gente começa a amadurecer dentro daquelas fases, porque o governo de São Paulo estabeleceu um cronograma e um escalonamento de cores, né? De 4 cores, que iam do vermelho, laranja, azul, vermelho, laranja, amarelo e verde, né? Que são fases de acordo com a gravidade, com a ocupação dos leitos de UTI, com ainda o grau de transmissibilidade e de letalidade do vírus. Quer dizer, conforme essas variáveis vão caindo, conforme esses índices vão caindo, claro, os índices de mortalidade também, vai se caminhando para um módulo enquadrado em cores, para ser mais didático, que vai se flexibilizando algumas coisas. E aí a gente estabeleceu... Isso são as diferentes realidades regionais da cidade, do estado, etc., onde há menos incidência, mais incidência. Como é que era isso? Como é que é esse mapa, mais ou menos? Exatamente isso. Então, por exemplo, você tinha regiões a gente começou o epicentro de transmissibilidade do vírus na pandemia era a capital, que foi quem melhor se preparou e mais intensamente se preparou para enfrentar isso tudo. Agora, claro, passou a enfrentar, a pandemia chegou e aí ela começou a se espalhar em velocidades diferentes por todo o estado. E aí o governo do estado criou um padrão de escalonamento, né, de acordo com as manifestações distintas e as fases distintas que estavam cada região do estado, né? E o protocolo que a gente fez foi para a cidade de São Paulo, foi para igrejas na capital, mas ele pode ser utilizado, a gente pensou num protocolo que pode ser utilizado e adaptado com pequenas nuances em qualquer outra cidade do país sem nenhuma dificuldade. Até porque é aquilo, São Paulo é uma cidade extremamente heterogênea.
né? Profundamente desigual. Aquilo que funciona aqui, seguramente se pode replicar em qualquer outra parte do país. Agora, só para contextualizar, ah, ah, essa é a Comunidade da Graça, que tem igrejas em que regiões do estado e do país? A Comunidade da Graça, a Comunidade da Graça tem igrejas em todas as regiões da capital de São Paulo, Certo. tem igrejas no estado de São Paulo, tem igrejas na região sul do país, tem igrejas na região norte e nordeste do país, tem igrejas também na região sudeste, na região de Minas Gerais e tal. Ou seja, praticamente, eu diria, nas principais partes do país ela tem. E esse protocolo é oferecido como uma espécie de modelo, um ponto eixo para que eles possam construir, ou seja, é aberto para adaptabilidade local, certo? Exatamente, porque o que acontece? Esse protocolo a gente utilizou, primeiramente a gente começou a trabalhá-lo internamente, aí a gente viu que ele funcionava bem internamente, e nós começamos na igreja local, né, onde eu frequento, junto com meu pai e o meu irmão, aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, na Vila Carrão, Tatuapé Carrão. Funcionou bem, aí a gente começou a replicar o modelo na cidade, e daí nós percebemos pela realidade da cidade que outros pastores começaram a pedir, falando, não, funciona, e aí começou a se replicar também em outras, na própria capital, e aí outras convenções, a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Nacional, a Convenção Metodista, bom, e aí começou a se replicar, os presbiterianos e tal, começaram a tomar como uma boa, por assim dizer, é um conjunto de diretrizes, né? Não é um protocolo rígido, não é uma lei, não é nada restrito, mas é um conjunto de diretrizes que se adequa muito bem às mais distintas realidades. Excelente. Júlio, eu acho que nós deveríamos partir agora para conhecer exatamente o protocolo, se você pudesse nos apresentar. E eu queria apenas preparar a sua mente e coração para uma próxima pergunta. Qual é o sentido de missão que o que você vê, sentido de missão, já que nós participamos da missão de Deus, qual é o sentido de missão em fazer algo como esse protocolo para vocês? Eu sei que você tem todas as qualificações possíveis, teológicas, públicas, enfim, qualidades como profissional de saúde, etc. Mas nos interessa também receber de você esse sentimento, né? Essa intuição missional dessa atitude, que é extremamente importante. Mas vamos lá, você quer que eu projete? Eu quero sim. Queria apenas dizer para você que o principal sentido de missão naquilo que a gente está fazendo é a garantia e a preservação da vida humana. Uhum. Porque nós cremos que no anúncio da nossa missão, a vida humana é o principal valor, é o valor do reino. E nós entendemos que essa é uma forma de preservação da vida. Essa é uma demonstração clara de amor, de respeito, de solidariedade pelos irmãos, assim como é também um testemunho para a cidade, da preocupação que a gente tem com isso tudo. Então, o sentido principal é esse. Ok, ótimo. Está aí, então, projetado, se você consegue ver. Consigo ver, sim. Vamos passar ao próximo. Okay, essas são as sugestões. Tentar ver se mudamos aqui. Ok. Esse é um conjunto de sugestões que a gente separou, que se dão em duas fases, né? Dependendo da fase em que a igreja se encontra. Tem igrejas que estavam completamente fechadas, tem igrejas que já começavam a ter algumas atividades. Então, de acordo com a realidade local, a gente indicava essas diretrizes. Passe o próximo para mim, por favor. Aqui. Próximo. Então, o que é importante a gente destacar, né, nesse momento que a gente está vivendo? Nesse momento que a gente está vivendo, que é o primeiro momento, que é o primeiro passo na direção da flexibilização daqueles, claro, que decidem e que decidirem pela flexibilização.
Lembrando que eu encontrei eu encontrei dois polos distintos percorrendo a cidade por causa até da minha própria atividade. Certo, Encontrei irmãos que decidiram por reiniciar suas atividades só depois da vacina, certo. né? É uma opção. E encontrei irmãos que, assim, nunca pararam, né? O que eu acho absolutamente temerário, né? E, inclusive, não apenas temerário, vai contra tudo aquilo que a gente prega e diz no sentido de preservação da vida humana, de respeito, Absolutamente. né? Sobre mínimo de solidariedade e do nosso próprio testemunho, né? Mas, enfim, realização dos cultos presenciais limitados à lotação máxima, equivalente a até 40% da capacidade do templo, são as medidas para flexibilização. O estímulo às atividades virtuais, sempre que possível, por exemplo, escola bíblica, reuniões de lideranças, etc. Essa é uma coisa, isso é um detalhe muito importante, que especialmente as igrejas menores precisam levar em consideração como prioritário. Ou seja, o novo, por assim chamar, o assim chamado, entre aspas, novo normal, estabelece um novo paradigma de igreja. Sim. Nós não mais voltaremos, por mais que nós até queiramos, nós não mais voltaremos ao patamar que nós tínhamos há um ano atrás. De liberdade, de liberdade relacional, de encontro, de ajuntamento. Quer dizer, as regras são outras. E isso demanda de nós uma readaptação no sentido de estimularmos as atividades virtuais ao máximo, o máximo que a gente puder. Ou seja, esse é o caminho o caminho chamado híbrido, né? Que nem é totalmente uma volta total, como se nada tivesse acontecido após a pandemia, nem é a virtualização de tudo. É um caminho mais exatamente, mais no meio, mais do meio. E a gente e sentindo esse caminho. Eu pessoalmente, aí opinião muito pessoal, né? Eu pessoalmente não acredito nessa virtualização completa da igreja. Não acredito nisso, não defendo isso. Eu desejo muito, aliás, eu sinto muita falta dessa atmosfera congregacional, dessa presença. Aliás, eu sinto muita falta do abraço, do beijo, do carinho dos meus irmãos, né? Eu sinto muita falta disso. Vamos dizer, o meu horizonte utópico é voltar para isso. Certo. Agora, se isso nesse momento não é possível, vamos substituir o que dá, mas o fundamental eu penso que deve ser estimulado como presencial, né? Trabalhar a confirmação da presença antecipada dos participantes do culto via formulário de internet, emissão de senha ou lista de presença, isso é muito simples hoje, com os formulários Google, é muito fácil, né? E a gente estimula isso para quê? Para que, ao invés de se ter o constrangimento de chegar lá na hora e falar, deu 40%, agora você volta para casa, você não pode entrar, já se tem a reserva antecipada para as pessoas. Hoje em dia se faz reserva antecipada para tudo, para o cinema, para o teatro, para o futebol, para tudo. Quer dizer, não há grande dificuldade de se fazer isso para a igreja. E como é que vocês otimizam a participação das reservas? Por exemplo, numa semana o João, a Maria e eu vamos. Na outra semana, porque nós não somos toda a comunidade, tem um universo de outros que não foram ou não puderam se inscrever por causa do limite, etc. Como é que isso é trabalhado, Júnior? Isso é trabalhado na informalidade, na solidariedade. Irmãos, é o seguinte, se você foi o primeiro a se inscrever, porque as inscrições, principalmente nas primeiras reuniões presenciais, acabavam muito rápido. Em coisa de 15, 20 minutos, acabavam todas. Aí, no próximo culto, a mesma coisa. A gente começou a trabalhar o seguinte, irmãos, vamos ao bom senso. Você já foi em 2 reuniões seguidas? Permita que outros irmãos estejam indo também. Então, dá uma mesclada nisso. Ou, se você foi de manhã, inscreva-se no da noite, né? Porque também como são públicos distintos,
inscreve-se no da noite, que é diferente e tal. Mas isso é mais complexo, né? Tem que ser mesmo no bom senso. É quase aquilo que foi a pedagogia de Jesus. Você já comeu, então não coma mais do que... Mas é uma comparação grotesca, eu sei. O fato é que é interessante. Não, é boa, é boa. Aí, uma orientação aos frequentadores e visitantes a observar os protocolos de distanciamento e de higiene, né? Isso feito sempre via vídeo. Antes de começarem as reuniões, projeta-se um vídeo, orientação a respeito aos protocolos, e os voluntários, os diáconos, todos aqueles que estão organizando a reunião, já foram capacitados com relação a isso. Outra sugestão da gente é um aumento do número de cultos para evitar aglomeração. Essa é uma maneira, por exemplo, como a capacidade está em 40%, se a procura começa a ser maior, para não ficarem pessoas de fora, ao invés de fazer um culto pela manhã, faz 2. E faz mais curto, faz os cultos mais curtos, cultos de 1 hora, no limite 1 hora e meia, né? Você sabe que para pentecostal o culto de 1 hora e meia imagina, é um flash, de culto. Né? Então, não é assim, só os pentecostais, não. Nós, de tradição, também estamos ficando bem acostumados, vamos dizer assim. Então, essa é uma orientação. Se a procura for maior do que os espaços oferecidos, aí uma possibilidade é o aumento do número de cultos para evitar aglomeração. Okay. Pode passar. Ok. Avançando para a retomada das atividades presenciais da igreja. E aí a adaptação mesmo mais específica das atividades. Né? Para o retorno das atividades dos departamentos infantis e de toda atividade relacionada a crianças, o que a gente tem recomendado é que se aguarde a definição de retomada dos protocolos das atividades das organizações ligadas ao ensino infantil na cidade. Há uma correlação, então. Exatamente. Então, por exemplo, em São Paulo ainda não estão liberadas, aqui na capital. Eu sei que há outras cidades no país que há liberação. Então, aí é de acordo com cada realidade local. Né? Mas esse é um bom parâmetro para a gente seguir e ter proteção. Pode passar o próximo. Sugestões mais específicas e concretas para a realização dos cultos e das atividades, e como eu estava dizendo, na linha de adaptação. Passa para mim, por favor. Olá. Não devem participar dos cultos presenciais nesse momento em que a gente sabe que a pandemia está arrefecendo, mas ela não terminou. O vírus está aí, demanda preocupações, demanda cuidados, demanda cautela, não dá. Aliás, eu diria que essa é uma das fases mais perigosas, que é quando as pessoas relaxam, elas acham que estão em segurança e aí aumentam novamente a transmissibilidade. É só ver o que está acontecendo em alguns países da Europa, como a Espanha, por exemplo. A própria Itália, que começou a ter uma segunda onda. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? Então, assim, quem não deve participar? Pessoas acima de 60 anos, crianças, aqui está entre 0 a 8, mas nós fizemos o protocolo nosso da comunidade de 0 a 12 anos. Tá? A gente até flexibiliza, até 0 a 8, no bom senso. Às vezes o casal tem um filho de 12 anos, quer levar e tal. Então, assim, como é individualizado, mas a gente está mantendo de 0 a 12. Tá? Pessoas em grupos de risco, né? Pessoas com Covid-19, gripes e resfriados, comorbidade conhecida, cardíacos, cardiopatas, diabéticos, asmáticos, pessoas com histórico de doenças respiratórias, de doenças autoimunes e de tratamento oncológico, tratamento para câncer. Tomam aqueles medicamentos que diminuem a imunidade. Por exemplo, pessoas que estão próximas ou que tiveram transplantes e tal. Outro tipo de pessoa que não deve participar dos cultos presenciais, os profissionais de saúde que estejam na linha de frente no combate à Covid-19. E aí a gente inclui, além dos profissionais que estão trabalhando nos prontos-socorros,
motoristas de ambulância, profissionais de enfermagem que estão na linha de frente, o pessoal de faxina que está trabalhando nos covidários. Então, tudo isso, todos esses profissionais não devem participar dos cultos. Pode passar o próximo. Ok. O acesso à igreja. Aí, o acesso à igreja, detalhes bastante importantes, que fazem parte dessa nova adaptação. Aferição de temperatura na entrada, com aquele termômetro infravermelho. O uso, aliás, aqui um detalhe importante. Esses dias, essa coisa da fake news é uma praga, né? Isso é uma praga. Dias soltaram uma fake news de que se fizesse uma medição com termômetro infravermelho na testa, que isso atingiria a glândula pineal e alteraria o funcionamento cerebral e tal. Isso é uma loucura. As pessoas começaram a ir à igreja e ficarem super preocupadas. Tal. Isso é uma loucura, isso é fake news, isso é mentira, isso não existe. Okay. Tá? Tanto faz ter a medição na testa como no pulso, não tem problema nenhum. Importante dizer. Imagina, a gente está vivendo um momento, Wesley, que nós precisamos dizer, não só dizer, provar que a grama é verde. A gente tem que desconstruir essas imagens. O tempo todo. O uso do tapete sanitário, como é que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. O tapete sanitário é um tapete que é vendido, é um tapete que agora está sendo disponibilizado. Ele é um tapete duplo, onde a pessoa onde tem um antisséptico que ele pisa e na sequência ele pisa na parte do tapete seca. Então ele pisa de um lado e pisa do outro, entendeu? E aí ele entra. Ou tem alguns que só são o antisséptico. Ele pisa no antisséptico e vai. Tá? Higienização das mãos, claro, também na entrada, com a disponibilização de álcool gel para quem está ali na porta. E aí, claro, pelo menos um voluntário, e aí, lógico, de acordo com o tamanho de cada igreja, de acordo com cada realidade local, pelo menos um voluntário da igreja, munido de termômetro infravermelho e álcool gel, para as mãos e higienização de corrimões. Já vou falar um pouquinho mais disso. Passa o próximo, por favor. Olha só o que é muito importante durante o culto. Primeira coisa, as portas da igreja, portas e janelas devem ficar abertas durante os cultos. Isso é muito importante para a circulação de ar e a não possibilidade de concentração de vírus e de ar ali de ar que venha potencialmente a ser contaminado. Né? Os frequentadores do culto devem ser orientados a respeitarem o espaçamento mínimo de 1,5 metro, ou mais ou menos o espaço, né, aberto aqui, de 2 braços, e serão acomodados em bancos alternados. Tá? Então, um banco sim, outro banco interditado. Outro banco sim, outro banco interditado. Para quem tem espaço fixo. Né? Para quem tem espaço de cadeira, uma cadeira sim, uma cadeira interditada, uma cadeira e por aí vai, né? Com um espaçamento de 1,5 metro. Os frequentadores devem respeitar os protocolos de higiene, distanciamento e uso de máscara. Só dá para participar do culto respeitando a entrada com máscara e uso de álcool gel. Um detalhe, famílias que convivem juntas, essas são uma exceção, elas podem sentar juntos sem alternância, não tem nenhum problema. Não faria sentido conviver junto em casa e estar na igreja e ter que separar. Não há motivo para isso. Pode passar. A saída da igreja. Saída da igreja deve ser em ordem, a partir dos bancos mais próximos à porta e sem aglomerações de pessoas. Aí, de forma organizada, né, as pessoas... É importante tanto a entrada quanto a saída serem organizadas. Né? Ou seja, o ideal é que sempre se tenha um voluntário, um diácono, quando as pessoas chegam, ele vai e acompanha a pessoa. Ó, a tua cadeira é tal, te leva até lá. Vai ocupando as cadeiras organizadamente, sequencialmente. Na saída, a mesma coisa. Na saída, quem está mais próximo da porta sai primeiro, quem está mais no fundo sai depois. Pode passar. Uso dos banheiros. Aqui também tem um detalhe importante.
Porque o banheiro, a gente não sabe, o banheiro pode ser um espaço de transmissão e a gente não sabe, não se sabe se ele pode ser transmitido pelo urina e pelas fezes, e até em virtude disso também deve se tomar cuidado. Não é só isso que pode transmitir, porque lá no banheiro põe-se a mão, põe a mão no corrimão, põe a mão na porta, põe a mão no trinco e tal. Isso pode ser pode ser ponto de contato, né? Limitação dos boxes e disponibilização de água sanitária em cada um deles. Então, igrejas que têm 5 boxes, um sim, um não. Um sim, um não. Alternadamente, né? Um voluntário deve orientar a quem utilizar o banheiro sobre a higienização e desinfecção do local após o uso do sanitário e sobre a higienização correta das mãos. Ou seja, deve orientar que urinou ou evacuou, antes de dar descarga, tapa a patente, né? Fecha ali a privada, e aí dá descarga, nunca com a tampa aberta. Porque há estudos prospectivos que mostram que pode-se chegar, quando se faz isso com a tampa aberta, pode-se chegar até 1 metro de altura as gotículas daquele material, daqueles dejetos que estavam ali. Isso pode contaminar aquele ambiente. Então, terminou ali, evacuou, urinou, fechou e aí dá descarga, né? E aí, claro, tem sempre alguém ali no banheiro orientando, ó, você tem que fazer isso, saiu, ó, não dá para sair do banheiro sem lavar as mãos e também já tem álcool gel ali na saída. Orientações sobre higiene também devem ser afixadas nos banheiros, tá? Okay. Pode passar. A higienização, voltando então àquela questão da higienização dos cultos. É importante que ocorra a higienização dos ambientes da igreja e do local do culto após cada reunião. Como a gente está estimulando? Bom, se tinha um culto, que ao invés de fazer pode-se fazer 2 ou 3, entre cada reunião precisa-se fazer todo o trabalho de higienização. Aí cada um de acordo com a sua realidade. Uns terceirizam, outros capacitam uma equipe de voluntários, mas é muito importante. Corrimões, microfones, inclusive é muito importante evitar o compartilhamento de microfone e de equipamento, bem como higienizar devidamente. O recomendado é usar o álcool isopropílico 70 no microfone, que é o que a gente sabe que é o que não danifica o equipamento. Uhum. Tá? Então, usou o microfone, limpou. O microfone é um foco mais do que... Imagina. Antes da pandemia, a gente já tinha aquela coisa, né? Então, todo cuidado é pouco. Pode passar. A realização da ceia, a gente está recomendando aqueles kits. Agora eles estão fazendo, tem algumas empresas fazendo aqueles kits individuais que vem já o cálice e o pão. Eles vêm lacradinhos, bem pequenininhos. Então a pessoa vai para o culto de ceia, ela recebe na porta. Isso evita manuseio, isso evita contaminação. E ao final da ceia, os cálices todos utilizados podem ser descartados imediatamente. A pessoa fica com ele, terminou o culto, ela vai, fica um cesto ali na saída, ela pode descartar ali na saída mesmo. E, aliás, para muitas igrejas, isso não tinha nenhum lugar na prática, mas em vários lugares na Europa, nos Estados Unidos, já é há muito tempo essa coisa do descartável, né? Pois é. No Brasil ainda muito limitado, mas eu diria a você que nessa realidade que a gente está, é extremamente importante, extremamente importante. Pode passar. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Como a gente está falando de readaptação de tudo e de todo o sistema, falar também de dízimos e ofertas. Se possível, priorizar que as contribuições e as ofertas não ocorram em espécie, mas sim com utilização de meios eletrônicos. Sempre que eu falo isso, as pessoas, poxa, mas a minha igreja ainda não está adaptada a isso, como é que eu vou fazer? Calma. Isso que a gente está falando é uma diretriz para ser olhada como, olha, esse é o ideal que eu devo começar a olhar para perseguir. Você tem uma realidade local hoje que é diferente, você tem que olhar e falar assim, bom, eu tenho que caminhar nessa direção. Como é que eu vou fazer? Não é complicado, não é complexo, é extremamente simples. Extremamente simples. Por exemplo, na comunidade, o que a gente tem feito? Estimulado cada vez mais, no momento de ofertas,
a gente tem o QR Code, né, que a gente projeta na parede, projeta o QR Code na parede, a maioria das pessoas tem o celular, elas pegam o QR Code e naquele momento cai direto, a conexão vai direto para a possibilidade de doação para a conta da própria igreja. Isso é um bom exemplo do novo normal, né? Isso facilita muito. Facilita demais, demais, demais a conta. Eu acho que, às vezes, a relutância em adaptar-se é o desconhecimento da facilidade disso. Né? É impressionante. É bem isso. E se prender a algumas formalidades litúrgicas que, assim, que o novo tempo está impondo outros caminhos. Não tem jeito. Né? O ponto básico aqui é justamente a tentativa de evitar o contato com algo que pode estar contaminado. Quer dizer, essa é a questão. Né? Não é uma questão de implementação pura e simplesmente de uma nova tecnologia, Exatamente. É justamente o cuidado. É a preservação da vida. E claro, a gente vai trabalhando, nós, por exemplo, estamos trabalhando no modelo híbrido. Nós estamos trabalhando com as contribuições feitas de maneira usual e também estamos trabalhando com as contribuições feitas de maneira eletrônica. E as de maneira eletrônica também podem ser feitas por quem está acompanhando online, porque o QR Code vai na tela de quem está acompanhando online ali. Né? Agora, para aquelas contribuições que são feitas da forma usual, havendo cédulas, o responsável pela igreja que manusear o ofertório, ou os responsáveis, né, que vão ali manusear o dinheiro, eles precisam utilizar os equipamentos de proteção, máscara, se possível luva, álcool gel, né? E, se possível, antes de fazer a contagem ali do ofertório, utilizar em cima da mesa, utilizar o lisoforme nas cédulas e nas moedas para poder fazer o manuseio desse recurso que entra. Pode passar. Recomendações aos pastores e líderes com mais de 60 anos. Recomendação por todo canto eu tenho falado, quando o pessoal fala e tal, eu tenho Vai com cuidado, porque eu já tenho mais de 60 anos, hein? Pois é, o meu velho, cara. Bom, você conhece bem a fera. Imagina o que é segurar ele em casa. Eu imagino. Esquece, pai. Mas assim, a recomendação é que permaneçam afastados das atividades presenciais. Se não for, assim, uma coisa extraordinária, importantíssima, tal, máscara, distanciamento, ok. Muito extraordinária, mas esse não é o momento de avançar no presencial, não. Pode passar. Os voluntários. Os voluntários, e aí a gente pode incluir os diáconos também, né, os presbíteros, de acordo com cada formato de igreja, eles devem receber um treinamento sobre a utilização correta dos equipamentos de proteção e dos termômetros, sobre higienização das áreas de acesso à igreja e ao templo e sobre as orientações aos frequentadores. Por exemplo, vou dar um exemplo. É muito importante que os voluntários, que os diáconos que ali estão, que já conhecem os fluxos de pessoas nas igrejas, estejam orientados, que eles sabem que as pessoas tendem a se aglomerar num determinado corredor, na porta do banheiro, na entrada da igreja. É uma tendência natural. E aí, a hora que as pessoas começam a se reencontrar, elas querem ficar. É muito importante eles saberem orientar. Não dá para a gente se aglomerar aqui. Eu sei que é legal a gente se encontrar e tal, mas aglomerar não tem jeito. A orientação daqueles que chegam e não têm a senha. É muito importante eles saberem a forma de dizer, só pode entrar. Isso demanda uma abordagem amorosa, acolhedora, mas só pode entrar, a gente não tem como abrir exceção, só vai poder entrar quem tem a senha, quem fez. Agora a nova regra é essa e tal. Não é nada contra você, não é nada pessoal. Enfim. E também os mais velhos, os com mais de 60, 70 anos que chegam e que querem, olha, infelizmente, não é por uma questão de proteção a você que a gente lamenta, que a gente chora por dentro, mas não tem como você estar. Mas é muito importante ter essa conversa com eles antes, está todo mundo muito atento com relação a esse tipo de coisa. Inclusive, uma outra coisa importante para a igreja local, ter contato com alguma unidade próxima
de saúde. Por quê? Vamos imaginar que chegue alguém que tem uma temperatura acima do que é considerado normal. Aquela pessoa está com febre. Então, eu falo, ó, você não pode entrar, você está com febre e você deve procurar a unidade tal que já sabe que aqui na igreja nós vamos encaminhar para lá. Isso é uma coisa importante também. Interessante. Esses com mais de 60 anos, que, portanto, não conseguem entrar, quais são as alternativas? Eu acho que talvez essa seria uma outra. Quais são as alternativas culticas de momento de adoração que eles têm e que são facilitadas pela comunidade? A gente tem feito, nesse momento, e muitos, inclusive, o dilema é, alguns destes não têm acesso online. Mas a gente tem organizado um grupo para ajudar e a facilitar com que todos tenham, ou o máximo, tenham acesso online. Entendi. Tá? E nós estamos, nesse momento, a gente está restrito às atividades online. Aqui em São Paulo, nós estamos muito próximos da passagem para a fase verde, que seria, vamos dizer, a liberação. Não é a liberação completa, mas é a fase máxima aí da flexibilização, Certo. onde vai se liberar um maior número de frequentadores. Acredito eu que pode-se chegar aí a 60%. Acho que vai haver uma flexibilização para reuniões pontuais, mesmo com pessoas mais velhas, com um protocolo talvez um pouco mais restrito, mas a gente está aguardando isso para as próximas semanas. Por enquanto, tudo online ainda. Ok. E é isso. Eu tenho uma ou duas perguntas. A primeira é a seguinte: eu imagino que, obviamente, vocês, em alguma das igrejas. Se quiser tirar o. Ok, vou tirar então. Isso. Eu imagino, Júnior, que em várias das suas igrejas, na sua mesmo, na Vila Carrão, há pessoas que vão para a igreja de ônibus, não é? Aham. E quais são as orientações que vocês dão, ou se há alguma forma alternativa de estrutura que possa facilitar para esses que têm menos acesso a transporte pessoal, para não se virem também discriminados, vamos dizer assim, nessa. Claro. A discriminação é a própria pandemia, né, que impõe, Claro, mas claro. como é que é isso? Como é que é a abordagem de vocês nesse sentido? Infelizmente, a gente não tem nenhuma forma de transporte alternativa que possa substituir o transporte público hoje. O transporte público, na verdade, na pandemia, eu diria, talvez um dos maiores desafios a serem enfrentados. É um baita de um dilema, né? Aqui em São Paulo tentou-se várias coisas, inclusive, tentaram até no momento máximo aí, o secretário de Transportes na época defendia que se ampliasse, se fosse mais restrito no rodízio, acabou tendo um afluxo maior no transporte público, aquilo aumentou a demanda e aquilo aumentou riscos, enfim. A grande questão é que essa é uma demanda muito, mas muito, muito difícil. É um dilema. É difícil de ser enfrentado numa cidade desigual como São Paulo, complexa como São Paulo. Enfim, a gente pensa que talvez fosse possível, de acordo com a realidade de cada igreja, algumas igrejas tentarem disponibilizar alguma van que pudesse estar de acordo com essas regras, com essas atribuições, mas isso tudo está todo mundo muito tateando, está todo mundo ainda muito, como é que eu posso te dizer? Está todo mundo muito tentando descobrir Claro. qual de fato é o caminho. E depois tudo isso nos pegou sem todas as estruturas necessárias, quer dizer, você tem que construir tudo que há ao redor disso, não é? Com um paradoxo, né, Wesley? O paradoxo da outra ponta é que uma parcela significativa da população não acredita na gravidade da pandemia. Não acredita na importância do uso da máscara, desacredita das medidas de proteção e acha que é exagero. Eu vou te dar um exemplo. Eu estive anteontem numa reunião só de pastores, né? A gente está aqui eu não estou fazendo propaganda nada, mas só estou citando isso.
A gente está em período eleitoral, eu tô em período, estou concorrendo. E a gente tinha uma reunião para dialogar sobre a cidade, um grupo só de pastores. Era um diálogo sobre a cidade. Entre os temas, a pandemia. E eu fui cumprimentar um pastor. Esse pastor estava com a máscara no queixo. Meu amigo, inclusive, estava com a máscara no queixo. Eu não o vi há algum tempo, estava com a máscara no queixo, a boca e o nariz desprotegidos, né? E aí eu fui cumprimentar, ele veio me dar a mão para me abraçar. E aí eu fui cumprimentar com um soquinho. Eu cumprimento todo mundo soquinho. Aí ele falou assim, eita, nós, viu? O médico é fogo, é exagerado pra caramba, tal, não sei o quê. Pô, para com isso, não sei o que mais, não precisa disso. Falei, presta atenção. Falei para ele, você tem mais de 60 anos, você tá sem máscara, você toma cuidado, velho. Eu perdi um amigo pastor há 10 dias atrás, Wesley, com 53 anos. Entendeu? Esse negócio não é brincadeira. Vou te dar outro exemplo. Eu estive numa igreja semana passada, eu entrei, aí eu estou saindo. Quando eu estou saindo, ele me ouviu falar sobre as medidas e tal, um diácono, que estava lá fora na rua. Ele falou, ô Bezerra, você não tá exagerando, não? Você está muito pessimista. E por quê? O cara, pensa comigo o seguinte, nós estamos entrando no verão. Cara, pensa como Deus é maravilhoso. Esse vírus não sobrevive em temperaturas quentes. Olha o verão que tá. Cara, tem verão, agora vem o Réveillon, começou o Ano Novo. Cara, depois do Carnaval, acabou essa pandemia. Eu olhei para ele e falei, mas de onde você tirou esse calendário pandêmico? Cara, tem gente pensando assim. Tem muita gente pensando assim. De fato, reside aí um dos problemas do espalhamento disso. E a igreja tem um papel fundamental em termos de educação com relação a isso. Nós temos 5 minutos aqui. Tem uma pergunta que eu gostaria de trazer, que alguém fez aqui. Há uma pergunta específica sobre a porta do banheiro, então, a entrada do banheiro. Diz assim, eu tenho uma dúvida a respeito da porta da entrada do banheiro, como resolver, pois o correto talvez poderia ser automática, mas o custo é alto. Tentei a porta vai e vem, mas também existe o contato. Ficar aberta pode ser? É uma pergunta meio interessante, vamos dizer, no mínimo, mas eu tenho a impressão que a questão que inspira essa pergunta é a questão de custo, né? E, pelo menos no meu feedback a essa pessoa, é que, de fato, a gente vai ter que fazer o melhor possível pela falta de estruturação que nós não tínhamos, nós como sociedade. Você não tem um problema de banheiro só nas igrejas ou só nas rodoviárias, você tem em todo lugar, né? Essa é uma hiperestruturação que vai ter que acontecer, imagino, ao longo das próximas décadas, na espera de uma outra ocasião que possa acontecer. O que é que você acha sobre essa questão de custo e de funcionalidade de certas coisas? Para mim, o termo a ser utilizado é o bom senso. É a adaptação, cada caso é um caso, cada realidade local é uma realidade local. A gente falar de porta automática numa realidade de uma igreja de classe média, inserida num bairro de classe média, uma igreja mais bem estruturada, ok, a gente está falando. Agora, nós estamos falando, por exemplo, eu estou falando da minha realidade na cidade de São Paulo. Nós estamos falando da realidade de uma cidade de São Paulo que é parecida com o professor Hélio Jaguaribe chamava o Brasil de Belíndia, né? É uma espécie de Bélgica com Índia. São Paulo é isso. São Paulo você tem ilhas de excelência que são belgas, né? E nós temos cinturões na periferia que eu diria que são menos estruturados do que a própria Índia. Então, assim, eu sei, é lógico que quem está fazendo a pergunta leva isso em consideração. Mas o fato é que não há uma regra para todos, né? Por exemplo, pode-se ter a porta aberta, num caso como esse, se o banheiro, você tem um banheiro que a porta está aberta, mas ele está completamente, por exemplo, os mictórios estão atrás, entrou, a porta está aqui,
entrou. Aqui tem uma parede, só atrás dessa parede estão os mictórios, por exemplo, e aqui está a pia, ou seja, a pessoa não tem nenhum contato visual com o banheiro, não vejo nenhum problema com isso. Não há nenhum problema. A questão toda é como é que a gente mantém como é que se mantém a privacidade e, ao mesmo tempo, se mantém as condições máximas de higiene e de evitarmos qualquer tipo de contato. Aí é cada um. Uma coisa que é importante, a gente desenvolver o hábito pessoal e para quem está perto de nós. Eu, por exemplo, eu desenvolvi o hábito pessoal, elevador. Eu só aperto os botões de elevador com os cotovelos. Eu só uso o cotovelo. Né? Abertura de portas. Eu nunca abro porta com as mãos. Eu só abro ou fecho portas com os cotovelos. Né? Outra coisa, se eu for obrigado a abrir uma porta, como por exemplo a maçaneta de um carro, eu nunca abro com a minha mão direita, eu sou destro. Eu abro com a mão esquerda. E por que eu abro com a mão esquerda? Porque se eu tiver que coçar os meus olhos inconscientemente, ou colocar a mão na boca ou no rosto, alguma coisa, eu automaticamente, por reflexo, vou fazer com a mão direita. Mas se eu estiver usando para esses contatos a mão esquerda, o risco diminui, qualquer risco de contágio, por exemplo, com as mãos. É um detalhe simples, mas é um novo hábito que ajuda e muito. Ajuda e muito. Muito bem. Júnior, nós temos um minuto apenas e há uma última pergunta que eu gostaria de fazer, que imagino a resposta, mas seria bom que os nossos ouvintes soubessem qual é a acessibilidade a esse material, a esse protocolo. Vocês vendem isso ou vocês disponibilizam isso? Como é que você está encarando isso daí? E Total. como é que se pode ter esse acesso? É seu, já está com você. Quem tiver acesso aqui com a gente, você pode disponibilizar. Ok. Então, nós vamos disponibilizar no nosso website, que é o Instituto Missiodei.org, tudo junto, né? institutomissiodei.org, e vai estar disponível lá no que diz respeito a nós também. E vamos colocar isso no Instituto Metodista Mundial de Evangelismo, voltado para a fala portuguesa, para que as nossas igrejas, líderes, possam ter acesso também, como referência, como um exemplo de como uma igreja pensou minuciosamente. E isso, eu quero voltar ao nosso primeiro ponto aqui, que isso tem um sentido profundo de missão. Tá? Você citou aqueles que simplesmente nunca pararam, ou aqueles que voltaram sem critério, etc., como eu mesmo tenho observado. Isso não tem um sentido mais profundo de missão, de forma nenhuma. Porque o sentido profundo de missão é que Deus nos ama a todos, e nesse amor para com todos, a gente se preocupa por eles, por nós e pelo bem-estar da comunidade. Então, grato em nome do Instituto Missio Dei, grato por você despender esse tempo conosco. Eu sei que você está ocupadíssimo na sua candidatura aí em São Paulo, e a gente torce por você e ora por você, pela Patrícia, por sua família, pela Comunidade da Graça, dessa forma adicional como a Comunidade da Graça está abençoando a comunidade brasileira. Tá bem? Deus abençoe, Júnior. Você quer falar mais alguma coisa? Nada, só agradecer, dizer da honra de poder participar aqui com você, dizer do carinho e da admiração que eu tenho por você, pelo seu ministério. Não bastasse o carinho e a admiração, eu queria falar também do amor que acabei. A gente já tinha, por causa do meu pai, mas do amor que eu herdei por causa da minha mulher. A Patrícia tem uma gratidão, tem um amor, tem um carinho, um afeto por você que me contagiou. Me contagiou. As lembranças da infância, as lembranças todas de casa, da cidade, de você. Enfim, essas coisas, essas memórias da alma, é verdade, elas ficam guardadas nos lugares mais especiais da vida da gente. E eu queria dizer que até por isso, inclusive por isso, eu me sinto profundamente feliz, honrado e por poder estar participando aqui com você. Viu? Espero de verdade que essa tenha sido uma contribuição para os irmãos que estão aqui com a gente.
Espero de verdade que seja isso, e o intuito é exatamente esse, a gente disseminar a informação o máximo que a gente puder, porque eu creio que, ao fazer isso, a gente está contribuindo para a missão da igreja e para o testemunho da igreja nessa nação. Eu é que agradeço, uma vez mais, em nome do Instituto Missio Dei, e agradeço, Júnior, pela inspiração que você tem sido no seu testemunho público. Você e da Patrícia são, de fato, uma inspiração para todos nós. Que Deus abençoe. Wesley, uma coisa, me perdoa. Claro. Eu sou péssimo marqueteiro. Um minuto. Eu lembrei de uma coisa. Peraí, um minuto, eu vou trazer Eu publiquei o meu livro, ele se chama Fé Cidadã. É quando a espiritualidade e a política se encontram. Publiquei pela Mundo Cristão. Tá? É um livro em que eu falo, é um livro aqui recomendado por vários líderes, vários teólogos de várias correntes, né? Foi prefaciado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pela senadora Marina Silva. E eu falo sobre alguns aspectos. Falo sobre a importância da fé na vida pública, né? Faço um resgate histórico das nossas referências, como William Wilberforce, John Wesley, figuras icônicas, Dietrich Bonhoeffer, que são as grandes referências para nossa participação pública, Martin Luther King, entre tantos. E aí converso e dialogo um pouco de maneira muito simples, acessível, a partir de experiências pessoais, nessas 2 décadas de vida pública, de como se expressa uma fé cidadã no âmbito público, né, na polis. Como é que isso se expressa em termos de frutos? Como é que a sinalização do reino se dá na ação política? Esse livro está disponível onde, Júnior? Fé Cidadã, disponível no Amazon, tá? Publicado pela Mundo Cristão, disponível no Amazon. Ok, muito bem, ótimo. Recomendamos, então, para ser franco, não li ainda, mas é a próxima coisa a ser feita, tá bem? Obrigado. Grato mais uma vez, um grande abraço, um abraço a todos que estiveram conosco, aqueles que verão esse vídeo depois no YouTube e em outras mídias. Esperamos que, de fato, você abrace essas sugestões, porque elas são de alta importância missiológica. Deus abençoe. Júnior, graça e paz. Graça e paz. Um abração. Abração para todo mundo. Obrigado.